Cara, eu tava vendo aí, até uma reportagem que você mandou pra mim, falando sobre a questão daquele Edir Macedo, né? Que ele gravou aquele vídeo falando aquela besteira toda lá, né? Vou deixar aí a reportagem aí na tela pra vocês verem. Mas você vê como é um absurdo. Eu tava ruminando isso, né, velho? Essa informação, assim, pensando, velho. Assim, o absurdo que tem acontecido hoje em nome de Deus. Sabe? Em nome de Deus as pessoas estão roubando, estão destruindo sonhos de pessoas, sabe? Em nome de Deus as pessoas estão aí, ó, enganando, cara, é absurdo, o máximo possível de pessoas. É um absurdo, velho. Assim, e o pior de tudo, sabe o pior de tudo, o que me deixa mais triste disso tudo é que por conta de aquelas pessoas que fazem um trabalho sério são penalizadas. E acaba caindo numa vala comum, né? Exato, velho. Porque o que tem aí de velho, meu irmão, é absurdo, velho. Você vê o cara vendendo lugar no céu, o cara vendendo fronha ungida, o cara vendendo copo de água, perfume de Deus. O cara, aí Edir Macedo agora diz que antes de morrer você tem que deixar o dinheiro pra igreja. Fazer como é que chama? Transferência dos seus bens para a Igreja Universal. Cara, é uma coisa que, sinceramente, eu fico abismado, mas ao mesmo tempo não. Porque isso está na Bíblia. Né? A questão dos falsos profetas. Você tem muito mais conhecimento que eu. Tá entendendo? Mas eu fico abismado pela, assim, ousadia de você propor uma coisa dessa, pô. Isso. Para as pessoas. Você ser um líder religioso, né? Como ele tem uma representatividade grande, né? Dentro da denominação dele. Você chegar e falar uma coisa dessa. É uma coisa que, meu irmão, não dá pra... Tá entendendo? Não dá pra você ter uma formação, assim, uma opinião de tão absurdo que é. Sobre isso aí, pô. Você chegar, pô... Eu acho que a igreja, cara, tem muito mais tempo, mais vivência do que eu, mas, pô, o cara que é líder de uma igreja, eu acho que ele deveria tratar pessoas. Não digo tratamento, não é um hospital, mas é ao mesmo tempo. Porque você está tratando da fé, da alma daquela pessoa que está ali, que está muito cheia de cicatrizes ali, da vida mesmo, né? As pessoas já buscam a igreja para justamente ter um conforto, ter realmente uma cura espiritual, né? Buscar a Deus acima de tudo. Aí você vê uma notícia dessa, cara, né? E até recentemente a gente viu um vídeo, né, de um líder de uma igreja, eu não me lembro de onde foi e qual a denominação, que ele estava querendo a morte dos ministros do STF, pô. Isso. Traz a morte, não sei o quê. Você vê o nível de absurdo que a coisa tá. Né? E a politização da coisa. E as pessoas também que vão na onda dessa galera, né? Porque, pois assim, velho. O mais bizarro de tudo é que tem um público. Existe um público justo que consome aquele conteúdo daquela pessoa ali, sabe? Porque quando você olha a história do Edir Macedo mesmo, a gente vê que o cara sempre esteve na mídia envolvido com tanta coisa. Isso. Então não é um cara, um anônimo que simplesmente surgiu e que as pessoas estão se iludindo com a situação dele. Sim. É um cara que está aí, todo mundo conhece o histórico dele, sabe? E as pessoas, mesmo assim, estão lotando as igrejas. Mas por que também? Falta de conhecimento da palavra de Deus e a ambição. Isso. Porque a galera que vai para lá é a galera que pensa assim, não, eu vou ficar rico, eu vou prosperar, isso. Deus vai me dar o que eu quero, e acredita no que é dito pelo cara lá, faz a barganha com Deus, achando que realmente vai funcionar. É a teoria da prosperidade, né? Exato. Que o pessoal fala, né? Se você tiver curioso, procure saber o que significa a teoria da prosperidade, né? Você tem uma base disso que a gente está falando, que é basicamente o quê? Faça uma doação para a igreja, ajude a obra, porque Deus vai te dar aquilo que você quer. Isso. Não é isso? Exato. Me diga se eu estiver errado, né? É a barganha, né? Deus é um garçom que eu digo a ele,
quanto é essa bênção aqui? Aí Deus vai dizer, me dá tanto que eu te dou a bênção. Aí eu pego, tiro o dinheiro do bolso, dou a Deus, e Deus vai me dar aquilo que eu peço. Justo. Lógico, só que é propagado de qual forma? Você quer 1 milhão, Deus está pedindo só R$1.000, pô. Compra aqui por 1.000 que, sacrifício, que né? Deus vai te dar 1 milhão. É o sacrifício, né? Exato. É o absurdo da coisa, velho, sabe? Eu vejo, assim, a gente tá num tempo que a tecnologia tá aí e a propagação dessas baboseiras são muito maiores do que... Não é que nunca aconteceu. Aham. Sempre aconteceu. Sim, sim. Só que hoje em dia a internet tá tão avançado que o cara fala hoje, amanhã a turma já sabe. Sim, sim, correto. Coisa que antigamente não acontecia. Então assim, aí você vê um cara vai lá, grava um negócio desse. Tu acha que ele não sabia que ia repercutir? Claro, claro. Sabia, velho. Talvez ele tenha falado, é porque é muito difícil, né? Realmente eu não acompanho o Edir Macedo, enfim. Mas talvez ele tenha falado isso para causar um burburinho mesmo. Uhum. Ou realmente é porque ele já é uma pessoa de idade, enfim. Talvez ele soltou aquilo ali. Mas lá. é nada, velho. Eu acho que é costume de casa, velho. Costume de casa vai à praça. Uhum. O cara tá tão acostumado a fazer aquilo ali. A captar, né? Daquela forma ali. Só que ele faz isso internamente para os dele. E ali ele soltou, velho. Como a gente vê aí, se você pesquisar aí, tem um monte de pastores e pastoras aí pregando, fazendo lives na internet, pedindo Pix pela bênção, pedindo Pix para que Deus revele coisas. Uhum. Aí vai um... É como se você fosse sei lá, um cobrador de um ônibus. Você paga a passagem para poder ter a benção, né? Teve um cara, velho. Teve um cara que ele criou como é que chama? Tem um nomezinho, velho, agora que a turma tá usando. É como se fosse um grupo fechado. No Telegram e outros lugares. Sim. Só que é pago. Você paga um valor. É como se fosse hoje a gente vê também no YouTube, né? A questão de membros, né? Isso. Você paga um valor, fica um valor único. Você participa daquele grupo ali, aí o cara vai liberar palavras na tua vida. O cara vai liberar profecias sobre a tua vida. Tipo uma mentoria ali. Eu sei. Sabe? Meu irmão, isso é absurdo, velho. É absurdo. Mas o pior de tudo não é o cara fazer isso. O pior de tudo é a galera que cai nessa lorota. Isso. Sabe? É bem pior, né? Porque... Aí você vê aí... Eu tô falando de gente famosa. Cobrando Pix. Não, faça isso, faça um Pix, sei o quê. Sim. E como eu falei, velho, pessoas usando o nome de Deus para enganar outras pessoas. É absurdo. Ah, Deus mandou falar isso e Deus não mandou falar nada. Deus mandou tu dar isso e Deus não mandou dar nada. Agora, tudo isso, né, Guga, porque, claro, é uma opinião minha, tá? Por preguiça de ler a Bíblia. Exato. Isso é uma preguiça. Ah, porque eu não tenho uma Bíblia. Cara, é a coisa mais fácil do mundo você, hoje em dia, ter uma Bíblia. Isso. Você pode ter até no celular. Se você não tiver uma física. Você não tem um celular? Isso. Eu não tenho nada na geladeira, mas eu tenho um celular. Vai, baixa o aplicativo da Bíblia, pô, e lê. Bicho, será que é tão difícil assim? isso é um mal que sempre aconteceu. Aham. Você vai frequentar uma igreja aí, você chega na igreja, aí tá lá um monte de gente, né? Lotada a igreja. Sim. Aí você olha, aí você vai conhecer mais de perto cada pessoa. Você vai identificar uma coisa. 90% das pessoas que vão para a igreja não leem a Bíblia. São pessoas que se alimentam daquilo que é dito no culto. Ali naquele momento, né? Chega lá no culto... As pessoas, elas procuram ouvir o que o pastor tem a falar. Isso. Só que o pastor é um ser humano como qualquer outro. Não que ele não seja um abençoado por estar ali liderando e tal. A questão não é essa. A questão é a gente procurar se alimentar da palavra. Não é isso? Você pegar como você falou, ter o conhecimento do que você está ouvindo ali, você está, né? Mas, cara, eu acho isso uma preguiça, velho. Galera É isso que eu tô dizendo, pô. Aí você vai pra igreja, 90% da galera se alimenta somente do que é dito. Certo? Aí se o pastor falar algo que é diferente do que a Bíblia fala, ou ele pode até ler um texto da Bíblia e interpretar, ele dá o que ele entendeu daquilo ali. Sim. Isso é diferente daquilo que realmente está falando. Justamente. Aí aquelas pessoas, aquelas 90% aquelas pessoas ali,
vão ter aquilo ali como uma regra. Aquilo ali é a lei. O que ele falou é a verdade, porque foi o pastor que falou. Então exige uma responsabilidade muito maior da galera que está liderando. Só que isso aí a galera tá esquecendo, velho. Assim, a coisa da ambição mesmo pelo dinheiro. Sim. Tá tão absurda que a galera tá esquecendo que Deus tá vendo tudo que tá acontecendo, velho. E a galera não tá preocupada. E acabou a preocupação de será que eu tô fazendo a coisa certa? Não será tem mais aquela temor, velho. Justo. Tá ligado? Não justamente. tem mais, velho. Não tem mais medo, né? A De coisa Deus. tão bizarra que parece que a turma perdeu o temor. A turma fala de Deus, mas não conhece Deus, tá ligado? Então, assim, E fala com vamos dizer, uma intimidade, né? Uma coisa que parece que Deus está ali, do lado dele, ali, conversando. meu irmão, eu cansei de ouvir a galera. Porque se eu sou homem de Deus, você vai vir aqui e você vai dar isso. Aí a bestalhada vai lá e pra validar a credencial do cara, eu vou lá e vou provar, dando alguma coisa pra validar pra ele, pra mostrar pra ele, pra o cara lá, que eu acredito que ele é um homem de Deus, tá ligado? Então assim, meu irmão, é o que acontece na igreja do Oribacedo, é o que acontece em várias igrejas aí, e em outras igrejas que há um tempo tá fora de escândalos, mas que já aconteceu lá no passado. Isso. Sabe? Tem igreja aí que né? Tem um monte, velho. Tá meio que ali, mas Talvez tenha aprendido, não sei, e estão tendo mais cuidado, né? Com a coisa. Ou Ou mudaram realmente de pensamento, né? Vamos fazer a coisa séria e tal. Viu o que aconteceu, viu a consequência do que aconteceu e decidiu fazer a coisa certa. Mas, velho, é preocupante ver o quanto de pessoas que são enganadas diariamente. Cara, eu fui numa igreja, que eu não vou dizer o nome, né? Claro que eu, né? Pra não sofrer nenhum Tipo de retaliação. né? Nunca se sabe, né? Mas eu acho que foi a coisa mais bizarra que o momento mais bizarro que eu me senti tão mal que eu saí de perto. Fui sentar na última fileira. Que estavam leiloando, né? Uma rosa. Sim. Tu já sabe, né? Já matou a questão, né? De onde eu estou falando. Aí começou. Quem for der o sacrifício de R$1.000. Aí ninguém. Aí o pastor. O sacrifício de R$500. Aí me levantou. Aí foi lá. Né, como se fosse uma cartinha. Sacrifício de R$200. Levantou mais alguns. Sacrifício de 100, aí saiu baixando. 100, 50, 20, 10, 5. Aí quando chegou de 2, não é possível. Não é possível que não tenha um abençoado que tenha R$2 na carteira. Aí levantou aquela multidão, aí cara. quem não tiver R$2, que dê a carteira. Aí eu tô jogando as carteiras pro vazio. Olha, cara, na época não tinha Pix, né? Quando não existia. Porque hoje em dia tem um Pix, né? Aí você não nem tem como correr, né? Tem um cartão, aí o cara já passa com a maquineta lá do celular. Cara, eu achei aquilo ali muito bizarro, velho. Eu fiquei tão em choque com aquilo ali que eu me senti tão mal que eu me saí de perto. Bicho, eu fui visitar essa denominação. Tinha uma amiga da gente que ela fazia parte de lá. E volta e meia ela ia para congregar, ela ia visitar a igreja da gente. Aí um dia ela chamou a gente para visitar lá e bora, né? Fazer uma gentileza, né? Ela vinha, vocês foram lá. Rapaz, eu cheguei lá. Aí começou, né? O pessoal lá fazendo lá, aquela coisa toda. Aí fiz assim. Primeiro foi assim. Coloque a mão para trás da nuca. Aí todo mundo colocou a mão atrás da nuca. Agora você vai forçar para baixo a sua cabeça. E quando eu contar até 3, você vai pressionar e liberar. Aí a galera pegou, botou a mão na cabeça, aí ficou pressionando assim. 1, 2, 3. De novo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aí. Academia? Aí ele pegou e falou assim. Quem ficou tonto aí? Quem ficou tonto? Aí, pessoal. Pronto, quem tá tonto tá com encosto. O obreiro encosta perto dela, a pessoa ali que tá com encosto. Isso, meu irmão. Isso é assim, né? Com o braço cruzado, né?
Eu com o braço cruzado, Assim, né? só olhando, né? Só olhando aquilo ali. Não participasse não. Não, eu lá só olhando. Do exercício físico. E o pessoal olhando pra minha cara, né? Os obreiros lá olhando pra minha cara, meio chateado e eu aqui. Aí daqui a pouco fez. Levante sua mão. Aí todo mundo. Aí ele, eu vou enquanto eu estiver falando aqui, vou profetizar sobre a tua vida, vou orar. Aí todo mundo com a mão levantada. Meu amigo, a galera ficou lá mais de 20 minutos com a mão levantada. E isso eu aqui no meu canto. Aí 20 minutos, quando deu quase meia hora, ele fez assim, você está sentindo uma dormência nos braços? Se você estiver sentindo uma dormência nos braços, é encosto. O obreiro, faça um sinal que o obreiro vai encostar em você agora e vai tirar o encosto de você. Aí eu olhei assim, não acredito nisso não. Meu Deus do céu, pra mim eu tô numa academia. Aí daqui a pouco fez, que nem tu dissesse aí. Tô com não sei o que aqui, uma oferta de tanto. Aí, pá, levantar 1, 2, vai baixando, né, o valor. Pra poder... A escadinha, né? Bicho, velho, é absurdo, velho, absurdo. Porque assim, você pega... Vamos lá, a galera que tá ali... Eu entendo o seguinte, aquela galera que tá ali naquela denominação específica, é aquilo que eu falei. São pessoas que têm os mesmos defeitos de quem tá lá na frente liderando. Sim. É uma galera que quer ganhar dinheiro fácil, tá ligado? E acha que Deus tem a obrigação de dar. Aí ele vai pra lá e fica naquela coisa. Aí o cara... faz o que for preciso para poder conseguir o que ele quer. Sim. Né? E depois ele vê a consequência. Né? Mas tem gente ali que é sincera. A minoria. Sim, mas tem gente sincera ali, tá ligado? Sim. Tem gente que realmente tá ali para fazer velho. uma obra, né? Exato. Né? Aí essa galera tá ali morrendo. Porque eles não sabem nem o porquê tá ali. Porque na maioria das vezes nesses lugares a turma só fala o lado bom da vida. Sim. A turma não fala de pecado. A galera não fala de derrota. Só fala de vitória, velho. Ela não prepara... Quem não quer se sentir bem no lugar desse, né? Meu irmão... Você só fala coisa boa. Você chega num lugar, no nosso motivacional, amanhã vai ser um dia incrível, parará, e você... Uau, parecendo aquele Paulo Vieira, velho. Yes. Tá ligado? Meu irmão, aí a turma sai assim, que maravilhoso, não sei o quê. Maravilhoso por quê? Maravilhoso porque falou que tu queria ouvir. Justamente. Não falou que tu precisava ouvir, falou que tu queria ouvir. Aí, maravilhoso. Cara. Aí vai pra outra igreja, aí na outra igreja a turma fala alguma coisa que dói. E realmente é verdade, né? Eita. A verdade nem sempre é você falar sim. É você falar um não também. Você tem que estar pronto para ouvir a verdade. Exatamente. Por mais que a verdade doa, mas é verdade, velho. Exato. Ou tu quer ouvir uma coisa de conveniência ali? A galera, aí que tá, velho. Porque a galera tá vendendo a fé, tá ligado? A turma pega... A torta é direito. Pega o que tem, né? Que era para ser algo que trouxesse benefício para ela de estar perto de Deus, de realmente ser beneficiado por Deus. Verdadeiramente, sabe? Assim, de estar junto, de conhecer, de ter intimidade com Deus e desfrutar, porque eu acredito, meu irmão, que a Bíblia mesmo fala, é impossível aqueles que estão perto de Deus não serem beneficiados por isso. Sim. Sabe? Só que o problema é que a galera não quer estar perto de Deus. Uma quer pegar os atalhos. Os atalhos, tá ligado? Os atalhos é quem? É essa galera motivacional, é essa galera que fala o que eu quero ouvir, é essa galera que não fala a verdade na minha cara, é essa galera que diz que se eu simplesmente tirar o dinheiro do bolso e der, eu não preciso me preocupar com o resto. Sabe? Esses são os atalhos. E, meu irmão, se fosse assim... Se fosse fácil... Meu irmão, Jesus, ele teve que morrer. Teve que morrer, meu irmão. Morrer. Tu acha que ele não podia simplesmente ter salvo a humanidade sem precisar morrer? Mas ele teve que morrer. Claro. Ele teve que ser o sacrifício. Aí neguinho aí quer ser melhor do que Jesus. Quer ter uma vida melhor ainda. Sabe? Aí fica nessa... Se vendendo. Vendendo uma ilusão. Se vendendo, velho. Porque, tipo, o cara vai passar não sei quantos anos ali e depois que morrer, o que acontece? Morreu. Vou pro céu e inferno. Tá entendendo? É. Mas o que é pior é você acontecer isso, você sabendo da verdade ou você achando uma coisa e no final sendo outra. E no fim das contas ser outra. A questão toda é essa, sabe? A Bíblia fala que o povo perece por falta de conhecimento.
E é aquilo que você falou, sabe? É a galera que não tem interesse algum em aprender a gastar tempo, investir tempo, conhecendo a Bíblia, conhecendo a quem Deus é, ouvindo os nãos de Deus, porque é importante, sabe? Mas não, é mais fácil ouvir. Meu irmão, velho, se você olhar aí a quantidade de igrejas que tem hoje, sabe? Assim, é nosso absurdo, velho. É umas igrejas assim que surgiram do nada aí. E são cada nome mirabolante, né? E a galera que se ungiu o pastor, né? Porque você vai olhar a história do cara, o cara não tem história nenhuma, assim. O cara era de uma igreja, era membro de uma igreja, Deus falou com ele, parará, e ele começou a abrir ali. Aí o cara é um pastor? Qual é a diferença? Será que ele tem realmente essa liderança? Será que ser pastor e ser um pregador é a mesma coisa? Não. Eu posso ser muito bem, eu posso ser um bom orador. E não, um cara que tem uma fala bacana, que sabe falar, tem uma dicção massa. O cara que sabe que... Mas isso significa que eu vou ser um bom pastor? Aí a galera... A vaidade diz assim, as pessoas, tu vai ser um homem de Deus, tu vai ser pastor. Aí a vaidade vai falando mais alto. Sabe? É a questão do homem, né? Exato. Sim. O cara que prega bem e é pastor, o cara pode ser um bom pregador. Sabe? O cara é um bom pregador, mas ele é um bom pastor. Aí é isso que está acontecendo. De um monte de gente tá sendo enganada aí. Sabe? E, velho, isso é o que a gente vê quase todos os dias. Se você olhar aí, essa coisa do Edi que apareceu aí na mídia, porque foi uma coisa muito escrachada, né? Foi absurdo. Mas se você olhasse, velho, olhar aí nas páginas, tem umas páginas que são específicas do gospel, né? Ou em outras. Meu irmão, o que acontece, velho? Aí por quê? Aí pastor adulterando, pastor sendo preso por lavagem de dinheiro, pastor envolvido com tráfico, com milícia e etc. Pastor, os atalhos que a gente tava falando aqui. Porque a galera, ele quer chegar, ele tem um objetivo muito claro para ele e ele não pesa os atalhos, ele vai se parar nos atalhos ali para poder. Ele quer chegar lá, não importa como. O que ele vai ter que sacrificar não importa. Ele quer chegar lá. Justamente. Então o cara vai nos atalhos, né? Nos atalhos. E vai levando um monte de gente com ele. Porque muita gente vai ali olhando assim, meu irmão, se ele conseguir, eu também posso. Exato, velho. Meu irmão, tem um monte de gente aí, velho, um monte de pastor aí, velho, que ostentando, pô. Ostentando. Aí o que acontece? Aí o cara tá lá na igreja e diz assim, rapaz, se acontecesse na vida dele, pode acontecer na minha também. Justamente. Porque eu vi esse pastor chegando de bicicleta aqui. Aí de repente agora ele tá andando de carro, um carro bom, um carro bom, tá bem vestido. Mas por que isso? De onde vem? Vai, eu não sou contra o pastor ele ter um salário. Eu não sou contra isso. Eu conheci algumas igrejas que, inclusive ali ali em Boa Viagem mesmo, ali no Aritana mesmo, tem aquela igreja que é bem humilde ali lá no final da rua de Vó. Sim. E o pastor morava lá. Era uma coisa humilde, era uma coisa. Era realmente assim, você via que a obra estava sendo conduzida, né? Não era, eu nunca vi, pelo menos na época que a gente morou, até onde a gente morou lá, nunca vi nenhum absurdo, né? A gente não está falando de uma totalidade, tá? A gente está citando alguns exemplos, mas tem homens sérios, tem pessoas realmente que têm o dom. Exato. Né? Realmente são pastores, como você citou aqui, não são só oradores. Porque orador, você faz um curso de oratória e acabou-se, né? E assim, o pastor não, é uma missão. Exato. Não é isso? O cara tá aqui para cuidar, né? Justamente, e você deixa um legado. Exato. Tá entendendo? O pastor, ele deixa um legado para a igreja. É isso que eu tô falando, assim, né? eu não sou contra a questão do salário do pastor, não sou contra. Eu sou contra... É uma dedicação, né? Ele está ali para se dedicar exclusivamente à obra. Ele precisa se sustentar, ele tem suas necessidades financeiras, sabe? Não sou contra isso. Eu sou contra o exagero. Sim. Eu sou contra o cara ganhar um monte de dinheiro, que ele tenha dinheiro para guardar e ostentar. Sim. Enquanto tem gente na igreja passando necessidade, velho.
Aí eu sou contra. A obra não é só você estar ali sentado no banco da igreja ouvindo o que o pastor está dizendo. A obra é bem maior do que isso, é bem mais ampla. Exato. Ela contempla também as pessoas que estão ali e quem a igreja puder abraçar. Exato. Em relação a quê? Por exemplo, uma pessoa está passando necessidade, vem cá, Isso. eu vou lhe ajudar. Você está aqui com a gente. Isso. Não é isso? Você trazer essa pessoa para perto de você. Aí com isso eu não tenho. Agora o cara ganhar. Vamos lá. Vou falar exemplos que eu conheço, tá? Uhum. O cara ganhar 40 mil. O cara ganhar 50, 60, 80 mil. Imagina. Caso de a galera ganhar 100 mil, 200 mil. Imagina só. Você pega uma igreja muito conhecida aí, que eu não vou citar nome. Os caras ganham 100 mil salário. Fácil, né? A arrecadação é muito alta. Então o cara já não é um salário fixo, o cara tem um percentual da arrecadação. Ah. Entendeu? É um show? Tá entendendo? Aí tipo, aí eu sou contra. Porque tipo, ninguém paga 100 mil pra um pastor pela necessidade dele não, velho. Não é, velho. E Tá 100 ligado? mil reais. Cara. É isso que eu tô dizendo, pô. Aí eu sou contra. Eu acho sim que tem que ter um teto. Uhum. O cara tem que chegar assim. Eu acho que o correto seria a igreja chegar e dizer assim: pronto, quanto é o seu custo? Você precisa de quê? Um plano de saúde? Pronto, plano de saúde para o senhor, para sua família. O modo de aluguel, pronto, a igreja vai custear seu aluguel. Uhum. E você precisa de quê? De quanto para se manter? Tantos reais. Você viver dignamente. Isso, pronto. Sem ostentação, meu amigo. Se eu tem carro, tem. Pronto, a igreja vai pagar o seu combustível. Uhum. Não se preocupe com combustível não, que acabou-se. Aí o cara tem um salário ali, meu irmão, pode ser até de 50 mil, 10 mil, 30 mil, depende da igreja. Isso. Mas o fator limitante é, e o membro lá, como é que tá? Eu acho que o mais importante é justamente abraçar quem está precisando. Como é que é a minha igreja? Como é a parte social da igreja? Tem gente, como é que tá a galera? Tá passando necessidade? A gente está indo buscar Isso. as pessoas. Irmão, então, não é só as pessoas esperarem ir à igreja. Porque sempre vai ter gente indo à igreja. Mas é você ir lá, por exemplo, num morador de rua. Tá ali dormindo debaixo de uma marquise. Uhum. Vamos buscar aquela pessoa ali, né? Uhum. Vamos cuidar daquela pessoa. Aquela pessoa que, sei lá, caiu uma barreira, perdeu uma casa. Vamos alimentar aquela pessoa ali, pô. Isso. Ela está precisando com uma roupa, perdeu tudo, né? Pessoa que mora numa palafita. Pô, vamos tentar fazer com essa pessoa viva dignamente. Vamos tirar essa pessoa dali, daquela situação ali. E, velho, né? Sabe o que eu vejo, velho? Isso tudo. Aí quando teve aquela chuva toda, eu vou falando de situações reais, tá? Uhum. Teve aquela chuva toda. Aí igrejas grandes solicitando doações para poder ajudar as pessoas. Meu irmão, Certo. será que o caixa da igreja não tem dinheiro, velho? Tem. Tá entendendo? É porque tem coisas que são prioridades e outras que não são. Então essas coisas que eu fico chateado, velho. Quando eu vejo um cara chegar na televisão e falar o que aquele bicho falou, quando eu vejo um pastor conhecido aí fazendo live, pedindo pix, quando eu vejo o pessoal fazendo eventos aí, arrecadando muito dinheiro aí, enquanto outras pessoas estão, sabe? Aí e a pessoa bater no peito e dizer que é um pastor, que cuida. E além disso, né? Tem pastores que fazem campanha política. Exato. Nada contra a campanha política, porque a política ela faz parte da vida da gente, certo? Mas eu acho que a gente tem que saber separar as coisas. Exato. Não misturar. Porque tem coisas que são feito água e óleo, certo? Acho que a religião ela tem a sua, vamos dizer assim, todo o seu dogmas, todas as suas coisas que cercam que a gente não misture a religião com a política, porque justamente vai acabar acontecendo o quê? Conflito de interesse. Isso. Não acontece, a gente vê quantos pastores são legisladores em algum lugar aí do Brasil. Véi, esse é uma política.
Eu sempre tive um problema com isso. Aí eu ouço muita gente falando assim, não, mas a igreja tem que estar no meio da política, não sei o que e tal, aquela coisa toda. Por quê? Tem que estar. Não. Me mostre um motivo. Não, eu até concordo que tem que ter pessoas assim, se for pelo lado social, isso. eu até fico calado. Eu até concordo. Né? Mas quando eu paro para pensar o seguinte, Gel, eu sou um pastor. Eu tenho uma igreja, sou um líder de igreja. E sou um político. Eu consigo fazer as duas coisas? Consegue, se for do seu interesse. Eu sempre vou negligenciar uma coisa. Consegue, assim, você consegue, a partir do momento que aquilo ali, ele, por exemplo, eu sou um vereador e sou um líder religioso, então eu sou pastor de uma igreja. Se aquilo ali eu consigo, ali, de uma certa forma ali, implantar aquilo ali na cabeça da galera. Olha, sei o que, se eu... Tá entendendo? Você não, usar... Mas aí, eu sou um... Vamos botar ali, eu sou um vereador. Certo. E sou um pastor. Certo. Ou eu sou um vereador e negligencio a igreja... Entendi. Ou eu sou um pastor e negligencio a sociedade. Entendi. As duas coisas não conseguem. Eu sou a favor de ter pessoas lá... Mas tem que ser até pastor. pela representatividade no Brasil. Mas né? tem que ser um pastor em atividade. Eu acho que aí a pessoa deveria se afastar. Então, é isso que eu tô dizendo. Pô, mas tem muita gente que faz isso. Faz. Sabe? Muita gente que... Esse é o meu problema. Muita gente que se vale de estar ali no púlpito para isso. Esse é o meu problema, porque é cômodo. Eu fui eleito, eu tenho uma igreja que tem não sei quantos membros. Beleza. Eu vou abrir mão da igreja, que isso aí vai garantir minha reeleição? Não. Tá entendendo? Mas, em contrapartida, o que esse cara tá fazendo pelos interesses do povo? Pois é. Tá entendendo? Aí que tá, velho. Aí beleza. O cara tem que, não, mas a igreja tem que estar lá inserida. Mas tem que ser um pastor? Não pode ser um cara que ele é membro da igreja, que é um homem de Deus e tá lá inserido e fazendo trabalho, não. Tem que ser o pastor da igreja, tem que sair para fazer isso. Entendi. Será que ele não entende ou ele não vê ninguém capacitado que possa fazer isso, ou ele acha que só ele está capacitado para fazer isso? Talvez pelo olho grande. Esse é o meu problema com o pastor o poder mesmo cega, velho. Porque além disso, uma coisa que eu não me entra, não adianta, já discuti com amigos, pessoas, até num seminário, quando eu estava no seminário, na sala de aula, eu fui comentar isso, e o professor lá, que ele é pastor também, e ele na igreja dele tem uma pessoa que ele era um vereador, deputado, não sei nem lembro o que era. Tal. E eu fui falar, velho, eu falei assim, púlpito de igreja não é lugar de fazer campanha. Campanha política, isso eu concordo. Não é lugar para fazer campanha. Tem que ter um respeito ao sagrado, pô. Aquilo ali é um lugar sagrado. Mas é isso que eu tô dizendo, aí você vai assim, aí tá lá na igreja, tem muitas denominações aí, aí o cara vai lá e canta uma música que é do irmão X. Não, a igreja é um local de Deus, lugar santo. Não pode ter essas coisas, não. Eu sei. Beleza. Não pode cantar a música gospel do irmão X. Mas eu posso chamar o candidato fulano, vai vir aqui para dar uma saudação. Esse homem de Deus. E é só santo quando convém. Ou quando não convém. Tá entendendo? Eu entendi. Essas coisas, velho, que é um problema meu. Não, é um problema meu. Eu concordo com você. É um problema meu. Já um monte de gente já veio falar comigo sobre isso. Não me entra, sabe? Não me entra. Eu concordo contigo. Eu acho que a obra é de Deus e a gente não pode confundir a coisa. Isso. Pastor presidente não é dono de igreja. Ele é pastor presidente. Ele está ali cuidando da igreja, mas a igreja é de Deus. Então, essa concepção que tem que mudar. Tem que saber realmente, embora muita gente, né? Mas a gente tem que respeitar os espaços. Exato. Onde a religião chega, onde começa a política, onde, né? Você tem que ter esse limiar, até para não abusar da fé de quem está ali. Exatamente. Nas cadeiras, né? Nos bancos das igrejas, procurando buscar a palavra de Deus. Exato.
né? E tá sofrendo uma lavagem cerebral ali e nem sabe, nem tá sentindo. Que a igreja ela possa, que ela seja realmente um lugar que seja para que o nome de Deus seja exaltado. Sim, sim. Não o nome do homem, nem nome de políticos e candidatos, essas coisas. Que bom que você chegou até aqui. Bom demais ter você conosco. Não se esqueça de se inscrever no canal, de nos seguir nas redes sociais, que nós vamos ter todo o prazer de estar compartilhando nosso conteúdo com você e tendo você conosco, fazendo com que isso aqui aconteça mais e mais vezes. E se você quiser assistir outros vídeos nossos, já estamos aí com quase um ano de canal feito. É só você clicar aqui nas opções a seguir, beleza? Curte, compartilha, isso é importante pra caramba pra gente. Isso dá um gás bacana pra gente continuar essa caminhada. Beleza, galera? Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu!